900 kHz, vinícola. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Eleitores de 11 cidades vão votar por biometria no sul de Minas Gerais. Prazo para recadastramento termina no dia 4 de maio, segundo a Justiça. O voto biométrico consiste no uso das impressões digitais, além da fotografia do eleitor para realizar o voto, também para fazer o recadastramento biométrico. O eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral e apresentar documento de identificação oficial com foto, o título de eleitor, CPF, se tiver, e também comprovante de endereço. O prazo para o recadastramento biométrico termina no dia 4 de maio. Para algumas cidades do sul de Minas, como Ibitura de Minas, esse recadastramento foi obrigatório para os eleitores. Mas para outras cidades, ele é opcional. E para falar sobre o assunto e sobre também a obrigatoriedade ou não do recadastramento biométrico em Andradas, estamos recebendo o chefe do cartório eleitoral, Vespasiano Vicentim Filho. Bom dia, Vespasiano. Oi, bom dia. Vespasiano, só pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone. Isso, agora sim. Bom dia. Agora sim. Vespasiano, realmente nós acompanhamos o trabalho do cartório eleitoral ao longo dos últimos meses, divulgando para que os ibiturenses viessem até Andradas fazer o seu recadastramento e, posteriormente, o cartório aqui de Andradas também começou a recadastrar os andradenses. Qual que foi a diferença entre um trabalho e outro? A diferença é bem nítida. No caso de Ibitura de Minas, os eleitores eram obrigados a vir a Andradas, porque se eles não viessem, eles teriam os títulos cancelados. O que aconteceu foi que o prazo para Ibitura começou em 13 de outubro e ele foi até o dia 18 de dezembro. Os eleitores que não compareceram nesse prazo, eles tiveram os títulos cancelados. Então, em Ibitura, os eleitores que não compareceram para fazer o recadastramento já tiveram seus títulos cancelados. Lógico que eles podem regularizar isso até semana que vem, dia 4 de maio. Agora, com relação a Andradas, diferentemente de Ibitura, o recadastramento biométrico ele não é obrigatório para este ano. Ele será no futuro? Sim, será. Nós não podemos nem falar que será o ano que vem. O que nós podemos afirmar é que os eleitores de Andradas, mesmo que eles não façam esse recadastramento biométrico até o dia 4, eles vão votar normalmente com o título antigo, sem que precisem ir ao cartório eleitoral. Então, esse recadastramento, ele é o quê? Num primeiro momento, neste ano, ele não é obrigatório. O país todo, até 2020, vai estar biometrizado. Andradas vai estar biometrizada, mas não neste ano. E é fácil a gente perceber que não é obrigatório, porque nós temos 28.600 eleitores. E, na verdade, nós só temos 4 máquinas para fazer a biometria. É impossível que nós façamos 28.600 títulos num período até dia 4 de maio. Então, o que aconteceu é que até agora nós já fizemos 4.000 eleitores, mas é muito pouco perto de um total de 28.600. Então, a gente pede aos eleitores de Andradas, aqueles que querem transferir o título de outra cidade para Andradas, aqueles que querem mudar o local de votação, para um local mais acessível, ou inclusive para deficiente, ou mais acessível porque ele mora perto. Isso sim, essas pessoas podem e devem procurar o cartório eleitoral até dia 4 de maio, que é quarta-feira que vem. Agora, os demais eleitores, se quiserem comparecer ao cartório para já fazer a biometria, podem comparecer. O que está acontecendo é que já existe fila, devido realmente a essa questão de as pessoas pensarem que é obrigatório. Mas, Andradas, eu friso mais uma vez, este ano não é obrigatório o recadastramento biométrico. No ano que vem, aí sim os eleitores terão todo ano ainda para fazer esse recadastramento. Então é ideal. E as pessoas perguntam assim muito, mas por que vai até o dia 4 de maio? É bem simples. Para que o tribunal ele tem que imprimir todos os cadernos de votação. Então, se o cadastro ficasse aberto, todo dia mudava os eleitores. Então, ele não saberia quais eleitores estão numa sessão, quais eleitores estão em outra. Então, 150 dias antes da eleição, fecha-se o cadastro eleitoral.
o eleitor não consegue mais fazer um alistamento eleitoral, não consegue mais fazer uma transferência, uma revisão, mudar o nome de solteiro para casado, de casado para divorciado, não consegue mais. Do dia 5 de maio até começo de novembro ele não faz mais nada disso. Então por isso é que ocorre essa questão de procura do cartório, né? Tem pessoas que já têm que mudar o nome, querem mudar o local de votação, e isso só pode ser feito até o dia 4 de maio. E aí as pessoas confundem as duas coisas. Final do cadastro, do fechamento do cadastro, que é dia 4 de maio, e biometria. Mas são duas coisas distintas para nós que trabalhamos no cartório eleitoral. A biometria, ela vai se estender pelo ano que vem. Tá? Sim, mas no dia 5 de maio eu já não consigo fazer a biometria. Já não, você vai ao cartório eleitoral, você vai conseguir tirar certidão, mas você não vai conseguir mudar o seu nome de casado para solteiro, para divorciado, solteiro para casado, não vai conseguir transferir o título, não vai conseguir fazer um novo título, né? Então a questão é bem diferenciada dos demais anos, né? Onde se trabalha o ano todo. Sim, agora então vamos realçar bem isso, porque o G1 Sul de Minas, ele fez uma reportagem dizendo que em Andradas o recadastramento era obrigatório. Essa informação se espalhou, outros veículos de imprensa acabaram divulgando, salvo engano até a EPTV, mas isso eu não tenho certeza, mas me parece que a EPTV também falou qualquer coisa. E o andradense atento, né? Hoje nós estamos na era da comunicação, né? O andradense antenado foi de forma imediata quase até o cartório. Isso gerou fila. Então, se você, ouvinte da Rádio Vinícola, está em casa nos ouvindo e optar, né, não fazer a biometria, tranquilo, fique em casa, não precisa ir para o cartório. Com certeza. Mesmo quem não fizer a biometria neste ano, ele vai votar normalmente com o título antigo. Se ele não tiver o título antigo e não der tempo dele ir até o dia 4 de maio refazer o título, né? Na verdade, ele vai fazer o cadastramento biométrico quando ele for ao cartório. Se ele não fizer isso, ele vai votar com documento de identidade normalmente, como na eleição de 2014, na eleição de 2012. Quando chegar ali pelo dia 10 de novembro, nós reabrimos, o TSE reabre o cadastro e aí nós começamos a fazer a biometria novamente. Então não há necessidade de ficar nessa expectativa, não, eu não fiz, eu não vou conseguir votar. Nada disso, é como os outros anos. Vespasiano, para votar no dia, para quem fizer o recadastramento, chega para votar vai usar os dedos, né, para impressão digital. Essa pessoa precisa do título de eleitor? Olha, o título de eleitor ele não é obrigatório, no caso, para se votar. Ele é mais para você ter um número. Você pode votar só com a identidade, com a carteira de trabalho, carteira de habilitação. Por quê? Desde que você saiba a sua sessão, você vai até a sessão, o teu nome vai estar lá no caderno de votação. O mesário vai encontrar o seu nome, vai digitar lá no terminal do mesário, vai aparecer o seu título normalmente. Então, o título de eleitor, ele não é obrigatório no dia da eleição. Então, mesmo que a pessoa não tenha o título agora e não queira ir ao cartório fazer a segunda via agora, ela pode votar sem o título de eleitor. No caso do biométrico, é uma questão que as pessoas perguntam, agora eu não vou precisar mais levar documento? Vai precisar sim, é tudo igualzinho era antes. A única diferença é que quando o eleitor chegar, o mesário vai digitar o título dele no terminal e vai pedir para o eleitor colocar o dedo, a impressão digital, para ele verificar a foto daquele eleitor. Se quem está votando é o mesmo, é o dono do título efetivamente. É só para isso que vai servir a identificação biométrica. Ela vai gerar uma segurança. Quando for a Lilian da Silva, suponhamos que vá ao cartório, vá votar no dia da eleição, ele vai olhar, vai pegar o título dessa pessoa, vai digitar e vai aparecer a foto dela. Baseado nisso, ele vai olhar para a pessoa, é a própria pessoa? Aí ela vai poder votar. Então é questão de segurança. Inclusive, eles perguntam, mas a eleição vai ser mais rápida? Não, pelo contrário. A eleição biometrizada, ela é mais lenta. Porque antigamente o mesário chegava e pegava o seu número de título, olhava no seu documento e já digitava e mandava você votar. Agora não, ele olha o seu título, ou ele olha na listagem o número do título, digita, você coloca a impressão digital, se a impressão digital não for aceita, você recoloca, até que libere,
entendeu? Aquela impressão digital e ele veja a sua foto. Então isso vai demandar o quê? Um tempo maior, inclusive, no momento da votação. Mas a segurança também. Mas a segurança, então, a questão toda da urna é a segurança, né? E isso aumenta a segurança com relação a quem vai votar. Para evitar o quê? Que uma pessoa vote no lugar de outra pessoa. Agora, se teremos cerca de 4, 5 mil eleitores biométricos na próxima eleição, para 4 urnas, cada urna vai receber aproximadamente 1.000 eleitores durante o dia e... Não, esses 4 mil eleitores biometrizados é ao longo de 90 sessões. Né? Porque nós temos 4 mil eleitores que passaram por biometria. Nós estávamos em 4 máquinas no cartório fazendo, mas esses eleitores estão nas 90 sessões de Andradas. Então não vai mudar a sessão. Não vai mudar a sessão. Para ter a máquina especial. Não muda, eles permanecem na mesma sessão. Lá tem o equipamento para colocar a urna antigamente, ela já vinha, a mesma urna que nós usamos em 2010, 2012, 2014, é a mesma urna, ela já tem o local para impressão digital. É que a gente não usava porque não estavam biometrizados os eleitores, mas é a mesma urna. Tanto é que quando nós fazemos o teste na urna, nós colocamos o nosso polegar lá, o nosso indicador, para testar. Então essas urnas que nós já temos hoje em dia, elas já são todas para biometria. Não há uma urna diferente. Entendeu? Em todas as sessões, as urnas são o quê? Para biometria. Nós estamos conversando com Vespasiano Vicentim Filho, ele é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Andradas. Vespasiano, nosso tempo acabou. Tem alguma informação de relevância ainda que você queria disponibilizar para o ouvinte da Rádio Vinícola, ou aquilo que era importante já foi falado? O importante era frisar, né, que não é obrigatório, mas estamos abertos, né, o cartório eleitoral está aberto para atender mesmo aqueles que não, mesmo não sendo obrigatória, né, a biometria para Andradas, mesmo e se eles quiserem comparecer ao cartório, serão atendidos normalmente. O que acontece é que nós temos efetivamente fila nesses últimos dias, mas a informação que nós queríamos passar é muito importante, né, que vocês tenham aberto esse espaço para nós agradecemos realmente. Jornal da Cidade, um compromisso com a verdade desde 1986. 900 kHz.